Olá, agentes. Aqui é o Eliapan. E bem, pessoal, nos últimos vídeos de SCPs eu disse que as classificações das anomalias são medidas em nível de perigo. Porém, as classificações SCP são bem mais complexas que isso, além de que não existem apenas 3 classificações. Então hoje veremos as classificações SCP. Então já deixe seu like e se inscreva no canal para me dar uma força, porque assim eu sei que vocês estão gostando dos vídeos. E também deixe sua sugestão de SCP ou tema nos comentários, porque assim eu tenho uma interação com vocês e também atendo seus pedidos. Mas então é isso. Bora pro vídeo. Antes de explicar as classes de objetos, eu vou explicar como é classificado um SCP. Um SCP é classificado não pelo seu perigo, mas sim pela sua dificuldade de contenção. Um bom exemplo disso é o SCP-1025. O SCP-1025 é safe, porém ele é um pouco perigoso, pois quem lê qualquer doença presente no livro será visto por todas as pessoas ao seu redor como um portador da doença lida, fazendo assim as pessoas ficarem paranoicas e até mesmo o leitor do livro pode ficar louco. Agora, como você sabe como é classificado um SCP, vamos para as classes dos objetos. Classe do objeto: Safe. SCPs safe ou seguros são anomalias que são facilmente contidas. Os SCPs seguros necessitam de uma segurança menor que outros SCPs, tanto que alguns ficam soltos pela Fundação ou possuem horários livres para caminharem pelo seu site, sem proporcionar perigo algum para os agentes. Classe do objeto: Euclid. Os SCPs Euclid são anomalias que exigem mais recursos e esforços dos agentes para serem contidas. Os SCPs Euclid também podem ser entendidos como anomalias em que a contenção nem sempre é fiável. Geralmente os Euclid são SCPs que os agentes não possuem muito conhecimento sobre. Porém, todas as anomalias que possuem autonomia e sabem pensar e agir por conta própria são classificados como Euclides. Classe do objeto: Keter. Os SCPs Keter são anomalias que são excessivamente difíceis de serem contidas, e possuem procedimentos de contenção frequentemente extensivos e complexos. A Fundação geralmente não consegue conter bem estes SCPs. Essas anomalias possuem um entendimento desconhecido por parte dos agentes, e geralmente a Fundação não possui tecnologia suficiente para sua contenção total. Classe do objeto: Taumiel. Os SCPs Taumiel são anomalias que a Fundação usa para conter ou controlar outros SCPs. Objetos classe Taumiel é classificada para os mais altos níveis da Fundação, e suas localizações, funções e status atuais são conhecidos por poucos funcionários da Fundação, tirando o Conselho O5. Classe do objeto: Neutralizado. Os SCPs neutralizados são objetos que não são mais anômalos, ou por serem intencionalmente ou acidentalmente destruídas ou desabilitadas. Classe do objeto: Apollyon. Os SCPs Apollyon são anomalias que não podem ser contidas. Esses objetos possuem uma dificuldade tão extrema que deixa sua contenção impossível. Os Apollyon não possuem dados concretos sobre a sua contenção. Ou seja, esses objetos possuem um grande perigo para a humanidade. Classe do objeto: Explicado. Os SCPs explicados são anomalias que são completamente entendidas, ao ponto que seus efeitos são explicáveis por ciência convencional ou fenômenos que foram desacreditados ou falsamente confundidos como uma anomalia. Classe do objeto: Archon. Os SCPs Archon são anomalias que não devem ser contidas, mesmo que elas sejam capazes de serem contidas. A contenção desses SCPs teria um impacto desastroso na existência continuada da humanidade. Ou seja, você literalmente quebrará o mundo se você o contiver. Classe do objeto: Eparch.
Os SCP-Z-Part são objetos que não são anômalos, mas que estão relacionados e atuam como evidência de fenômenos anômalos. Classe do objeto: Era. Os SCP-Zera são anomalias hostis, mas de alta utilidade para a Fundação. Classe do objeto: Mexor. Os SCP-Mexor são anomalias que foram divididas em outras várias anomalias. Essas anomalias não podem ser colocadas juntas, pois causariam um grande impacto na humanidade. Classe do objeto: Zeno. Os SCP-Zeno são anomalias que têm dificuldades de contenção médias, mas representam uma ameaça baixa. Classe do objeto: Desconhecido. Os SCPs que possuem classe desconhecida são geralmente anomalias que não se encaixam em nenhuma classificação de contenção. Classe do objeto: 000. O SCP-000 seria o líder da Fundação ou o próprio fundador dela. Ou seja, ele tem um grande poder dentro e fora da Fundação. O SCP-000 possui que resulta em o 000 seria o principal motivo da contenção do SCP. Este SCP se assemelha a um homem adulto com